Muitos casais se perguntam, logo no início do seu casamento, se fazem aquela pergunta, onde nós vamos estar daqui a 20 anos? Ele olha para ela olha para ele e se pergunta, né? Será que onde nós vamos estar daqui 15 anos, daqui 10 anos? E ouvintes, caro ouvinte, você que me escuta nesse momento, eu estou diante de um casal que muito possivelmente pode ter se feito essa pergunta no início do seu relacionamento, no início do seu casamento. Onde vamos estar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Pois bem, pensando nisso, quero fazer a primeira pergunta para o casal essa tarde. Acredito que se vocês um dia fizeram essa pergunta para vocês, hoje vocês estão aqui na minha frente, e isso é sinal de que vocês venceram e ainda continuam vencendo. Diante disso, como é cuidar, como é zelar de um casamento? Como é empreender? Como é cuidar da obra missionária? Qual o segredo que tem por trás? Como conciliar essas três áreas da vida e ter sucesso? Momento. Não é tão difícil quando a gente se dispõe e se entrega na realidade desses três objetivos, porque são três coisas que fazem parte do nosso dia a dia. É impossível que um homem ele tenha um futuro, que ele sobreviva de uma forma alegre, conceituada, construir uma família que não tenha uma esposa, uma grande mulher do seu lado, né? Certo. No caso da minha esposa, é uma parte dessa. A outra coisa é como é que você vai sobreviver financeiramente se você não procurar ter uma vida saudável, trabalhar, empreender, ou até mesmo arranjar um emprego, coisa parecida. Certo. E a outra terceira coisa que eu trago ela para a primeira é a fé, né? É servir a Deus, buscar a Deus, porque Ele é primordial em todo o nosso segmento da nossa vida. Certo. Dá para passar sem um empreendedor, sem um emprego, dá para passar sem uma esposa, agora sem Deus é impossível. Tem que consolidar as três coisas. É como se fosse um tripé. Se faltar um, é sujeito a gente cair. Bom, o seu Melo essa tarde, em poucas palavras, disse tudo, né? Como diz o meu avô, em poucas palavras ele disse tudo. Essas três áreas da vida são como um tripé. Isso. Ou seja, e uma das mais importantes que o senhor considera é a fé, pode-se assim dizer. Marilúcia, como conciliar essas três áreas? Como levar, como cuidar, como zelar de um casamento, como empreender, como pastorear, cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas? Como conciliar essas três áreas da vida, na sua visão? Fé, tem que ter, né? A união, tá bem? Tem que estar bem unido. Saber compreender as coisas, tentar buscar o melhor, né? Mas sempre na fé, na união e no diálogo. O diálogo é essencial, acho que faz três coisas. Quando as coisas vão mal, senta, conversa, e cede de um lado, cede do outro, e aí chega um denominador comum e vamos em frente. E alegria, eu gosto sempre de dizer isso, sempre dar risada, mesmo nas coisas mais difíceis, estamos rindo, para poder superar as coisas, né? Continuar vencendo, né? Dona Marilúcia, seu Melo, nós estamos falando, nós que eu me refiro, eu e os ouvintes, nesse momento, eu represento os ouvintes, com um casal que está em média casado há quanto tempo? Nós estamos casados há 42 anos. 42 anos Isso, de casado. Com 2 de conhecimento, que é namoro, né? Certo. Foi 44 anos. Então, ouvinte, caro ouvinte, você que me escuta nesse momento, aumente mais o volume do seu rádio e ouça bem o que você vai ouvir essa tarde, porque nós estamos diante de pessoas aqui que têm histórias, têm vivência, têm resultado. Sabe do que está falando porque não ouviu falar, mas sim porque viveu, porque vivenciou. Seu Melo, como empreendedor, tu já está há quanto tempo nesse mercado? Desde 86, né? 86, agora tem que consolidar. Certo. 86, eu saí do exército em 85. Certo. Eu fiquei 5 anos no exército. Ali foi uma base para mim de hierarquia, de submissão,
de ver o lado do outro. Então, eu aconselho quem puder servir o Exército, qualquer que seja das 3 forças, traz essa bagagem, esses valores para nós no futuro, né? Certo. E quando eu saí de lá, então eu abri o meu primeiro empreendimento. E de lá para cá tem sido uma labuta constante. Renovei em alguns setores, eu mexi com confecções, larguei. E, enfim, nessa trajetória desses anos, foi muito difícil consolidar as coisas num país em que há muita oscilação, né, de programas, de governo. E isso traz uma situação constrangedora e difícil para quem está empreendedores, e principalmente quem é pequeno, no meu caso, né? Mas aí a gente, como a minha esposa falou, quebrei, só que não parei. Eu fiz o Empretex, que é um programa do Sebrae. Certo. E um dia meu professor me deu um livrozinho que diz assim: quem mexeu no meu queijo? E eu li aquele livrozinho e eu me espelho naquele livro, sabe? Na dificuldade, aquele personagem, ele bota um tênis, saca a roupa, veste uma bermuda esportiva, uma camiseta, põe um tênis e vai correr atrás de abrir portas. E é o meu caso, sabe? Fechou e nós corremos para abrir porta, e Deus sempre nos apoiou naquilo que a gente conseguiu para poder fazer as 3 partes. Certo. Quando você falou para minha esposa como é essa forma de servir a Deus, buscar, né, isso que ela falou corretamente. Sob missão, nós dividimos os nossos problemas no nosso dia a dia. Dificuldade tivemos bastante, a ponto de sentar para conversar e vamos definir aqui o que é que vai ser daqui para frente. Certo. Se ficamos juntos, não ficamos, não, mas nós casamos para nós manter a nossa família, filho, criarmos juntos, enfim, o que precisa? Não, tem que retroagir, tem que fazer diferente. Então, eu preciso mudar em quê? Eu preciso mudar aqui, você muda aqui, e assim é diálogo, como ela falou. O fundamento de um bom relacionamento é diálogo e ceder às partes. Ninguém é dono da razão. Caro ouvinte, você que está escutando aí, olha, essas palavras do seu Melo, elas servem para mim, que tenho 28 anos, servem para você que está ouvindo agora, servem para todas aquelas pessoas que ainda nem se casaram, que quem sabe tem um desejo, né? Tem um sonho de se casar, almejam se casar, tá? É um dos pontos principais, como ele bem frisou, é o diálogo, é a conversa, não é verdade? Dona Marilúcia, voltado para o lado de vocês, a questão da igreja, da obra missionária. Nós estamos falando de um casal que está em média quanto tempo? Atuando e trabalhando, servindo a Deus, fazendo a vontade, fazendo a obra do Senhor. Nesses anos aqui, estamos trabalhando dentro da igreja, trabalhando há 34 anos, né? A gente está nessa peleja. Apesar de que nós dois, tanto eu como ele, tivemos a base religiosa, né? Fomos educados já nessa parte religiosa. Mas aí a gente começou a trabalhar com 33 anos para cá, 34 anos. Estamos juntos um com o outro, sempre apoiando, ajudando. Estou sempre junto com ele no lugar mais difícil que ele vai. As condições mais difíceis eu vou também, né? E agora, até de jet ski, a gente já tem andado junto para ir para essa missão. Então, vamos junto, aquele barquinho pequenininho também, vamos também, de carro, a pé. Então estamos junto com o pessoal, sempre visitando, estamos juntos. Quadriciclo. Gente, para quem não está, quem sabe, entendendo, esse casal é um casal que empreende junto, é um casal que está há mais de 30 anos, 42 anos casado, e é um casal também que faz a obra missionária. Como vocês estão ouvindo, são pessoas que eles são livres, na verdade. Eles verdadeiramente se sentem e vivem uma vida livre, mas livre no Senhor, para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para que Deus realize a vontade dele na vida deles. Seu Melo, Dona Marilúcia, vocês conseguem recordar, eu sei que vocês conseguem, do início da trajetória de vocês, do início, quem sabe, do momento inicial ali do empreendimento, como surgiu o nome da empresa de vocês, como surgiu, como se deu, como foi todo o início, vocês conseguem recordar e trazer para nós essa tarde? As coisas, elas acontecem nas nossas vidas nas horas que nós
achamos que está mais difícil, né? Certo. Mais difícil, que não vemos um horizonte. E eu tinha uma lojinha dentro do beco do mercado, vendia confecções, ia para São Paulo, tinha crédito, mas veio na época do colo, então eu quebrei, falei, e fiquei numa situação difícil. Certo. E aí eu conversando mais 2 irmãos da igreja, eu ouvindo eles, porque eu observo muito, eu tenho hora, se você me interroga, eu me expresso, se tu me interroga, eu me mantenho calado. Observando. Aí eles estavam falando de um empreendimento que aqui no Cruzeiro do Sul não havia, que era uma empresa de água mineral. E aí eu falei para aquele irmão, eu tenho uma ideia aí. Aí ele falou, de onde é que você vai pegar água? Eu falei, é do Divisor, a melhor área de água do Vale do Juruá, aqui no Cruzeiro do Sul, é Divisor. E aí eu fui na loja de um primo meu, o João Zimelo, o saudoso João Zimelo, e o Sérgio Melo, o proprietário, Certo. e comprei 7 galões fiados. Cheguei em casa, eles estavam almoçando. Eu cheguei feliz da vida. Falei, arranjei um trabalho, vou começar a trabalhar vender água. E a minha esposa falou, meu filho estava se formando em técnico em contabilidade. E aí ele falou assim, pai, cadê o teu capital de giro? Porque as pessoas técnicas, eles trabalham em cima disso aí, né? Sim. Aí eu falei, não tem. Aí ele falou, como é que vai montar uma empresa, rapaz, sem dinheiro? Comprou 7 galão fiado. 7 galão fiado. Isso é importante porque hoje o seu Melo, ele tem não sei quantos milhões de galão. E às vezes a pessoa não sabe, né, seu Melo? Olha para a sua vida hoje, para o que o senhor conseguiu hoje, aí não imagina de como isso começou, como se deu. Nós estamos falando da maior empresa de água de Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá, do Acre, e estamos falando aqui agora de como ela começou. Começou com 7 galão fiado. Comprado fiado. E aí a minha esposa ainda falou assim, isso vai sobrar para mim, quem vai pagar sou eu, porque ela é funcionária aposentada, né? E essa frase é típico de esposa, então. Exatamente. E aí eu saí, tive a coragem, não sei se tem hoje. Certo. Tive a coragem de encher aqueles 7 galões de água e amarrar com sacola na boca e sair para vender. Então não tinha uma tampa, não era uma tampinha bonitinha? Não tinha nada disso. E aí, vendi, naquele dia eu recordo bem que vendi 3 galões. Dos 7? Dos 7, 3 galões. No outro dia saí e vendi 2, depois vendi 4. Bom, e foi indo, eu consegui comprar umas tampas. Seu Melo, nós estamos falando então de 30 anos atrás. 30 e poucos anos atrás. Sim. Exatamente. E aí eu comecei a fazer o trabalho da igreja. Certo. Porque eu sou muito revolucionário. Certo. Não no sentido... Não sei, o senhor é uma pessoa que não gosta de ficar parado. Né? Não gosta de ficar olhando para coisa, né? Gosta de... Tá certo. E aí as oportunidades vêm na minha mão e eu não desperdiço. Certo. Aí surgiu a necessidade me transformei num missionário e comecei a trabalhar. E tem um provérbio que diz assim, que atrás de um homem tem sempre uma grande mulher. Certo. Né? E eu saía nessas missões, que ela quando podia, que estava de férias, ia comigo, e ela pegava um pampinha que eu tinha pintado com pincel, o galho dele, né? Uhum. E saía do colégio, trabalhando como diretora, como secretária, como vice, que ela sempre trabalhou assim no administrativo. Ela saía depois do 11 horas, pegava aquele carro, pegava 28 galões de água, botava dentro dele e saía para fazer a entrega sozinha. E quando eu estava trabalhando na igreja, por aí, ela subia prédios de 3 andares, agarrada com um galão aqui, abraçado, como quem abraça um bebê para deixar para o cliente. E aí, quando eu vi a situação, eu falei, vou desistir. Ela disse, não, esse negócio é bom. Segurou. Aí a gente conseguiu comprar esse dia. Se tiver tempo, eu vou te explicar. Fica à vontade. O meu fornecedor, um dos meus fornecedores, eu fiz um videozinho da empresa e mandei para ele, que eles acompanharam onde eles estão investindo junto comigo, né? Sim. E ele... Isso foi agora, esses dias? Agora, esses dias. Certo. E aí ele falou, seu Francisco, ele não me chama de Melo, seu Francisco, como cresceu, rapaz? Falei, graças a você. Você foi um dos meus colaboradores. Quando eu estive na tua indústria aí há 30 anos atrás, você trabalhava numa garagem da casa do seu pai. E hoje tu tem um quarteirão de 100 por 100,
só de indústria. Certo. Então tu evoluiu. Isso, mas graças ao Senhor. Eu falei, eu cresci aqui graças a você, porque também me deu crédito e me ajudou. Então, ele me vendeu as primeiras tampas dessas originais que nós usamos aí, foi Sim. 500 tampas. Ele não queria me vender porque uma caixa era 1.500 tampas. Seu Francisco, como é que eu vou te mandar 500 tampas? Sem garantia nenhuma. Me mandou, e hoje, um tempo desse atrás aí, a gente chegou a comprar 700 mil tampas. Veio uma carreta certinho para deixar para nós aí. Então, O primeiro pedido foi de 500. de 500. E agora pediu quase 1 milhão de tampas. Isso. Gente, isso aqui, ó, tem pessoas que vão ouvir isso aqui e vão levar pro lado errado. Porque sempre tem pessoas que interpretam as coisas errado. Mas isso aqui é motivação para aquelas pessoas que estão começando. Sim, sim. Para aquelas pessoas que têm o sonho de chegar lá. Isso. Porque elas pensam o seguinte, bom, eu vou usar o telefone, por exemplo, fala do meu caso. Eu queria trabalhar com vídeo, mas eu tenho um telefonezinho qualquer. Ela não tem ideia, não tem noção de quem começou hoje, que tem uma câmera top, começou com um telefonezinho qualquer. Ela não tem noção que o seu Melo e a dona Marluça, que hoje vendem, tem o melhor grupo de água, rede de água de Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá do Brasil, não tem noção que começou com 7 galão fiado. Não tem noção que começou com 500 tampinhas, entendeu? E agora estão fazendo pedido de quase 1 milhão de tampas. Às vezes a pessoa não tem noção disso e acha que a gente está falando outra coisa. Não, isso aqui é motivação para você que tem interesse. Isso aqui é motivação para você que tem o desejo, que tem a vontade de trabalhar, de alcançar o sucesso, tanto para a sua vida. Quando eu falo sucesso, não me refiro a coisa somente o financeiro, não. Estou falando das 3 áreas da vida. Sucesso conjugal, sucesso espiritual e também sucesso financeiro. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Não é verdade, senhor? Isso. Posso Sim? fazer mais uma Fica à vontade, complementação? fica à vontade. E tem que fazer parte das nossas vidas a gente nunca querer o lugar do outro. Sim. A gente só tem que estar ali ao lado com um apoiador ou sendo apoiado. E nunca ter inveja. Nunca ter, porque se tem e eu não tenho, nada disso. As coisas estão aí para ser conquistadas, para ser vencidas, para ser superadas. E nós temos capacidade. Cada um tem essa capacidade. Basta que nós se disponhamos a, como eu falei, quem mexeu no meu queijo. Né? Ali, o personagem do Mickey. Isso mesmo. Então, a dificuldade vem. A gente não pode cruzar os braços. Sabe? O não vem. Quantos não eu tive? São muitos de nãos. E ainda tem hoje. Quantas vezes eu bati na porta do banco? O banco que me ajudou a financiar o refrigerante, Certo. a fábrica de refrigerante, eu fui com ele, na época de montar água, várias vezes, não me deram crédito. No entanto, eu não fiquei com raiva da instituição. Quando agora, essa semana, eles foram lá fazer uma visita, gerente e subgerente, Certo. e quando eles entraram dentro da indústria, eles analisaram, eles chamou o povo e disse, rapaz, libera logo mais 1 milhão pro rapaz aí. não estou precisando. Entendeu? Então, as portas elas vão se abrindo mediante a nossa caminhada, mediante o nosso espaço, a nossa força de vontade, a nossa forma. É isso que você falou, nós somos. Aqui é um encontro de motivações, né? Sim. Eu não me sinto nada. Agora, você não pode se esquecer, porque a maioria das pessoas que entram nesse patamar, a primeira coisa que eles fazem é trocar de esposa. Verdade. Como é que eu vou tirar um dos meus pés? Eu tenho um triplé, posso considerar um triplé. Se eu tiro Sim. um, eu vou cair. Isso mesmo. Né? Certo. Então eu não posso trocar da esposa, é velhinha, Mas é a minha, ela né? um dia foi nova, né? É isso mesmo, é que Deus derrubou, né? Exatamente. E também não posso abandonar as coisas de Deus. Sim. Sabe? Fraqueza, ninguém é perfeito, o único perfeito é Jesus Cristo. Mas eu estou caminhando, eu não me nego a ir em lugar nenhum. Pra você ter uma ideia, eu vou lá nas aldeias dos índios, lá dentro do Breu, fazer a parte do Evangelho. Para mim, ir lá e voltar em torno de 12, 15 dias.